Vou começar, como sempre, falando da nossa campanha, né, o processo que o PCO perdeu contra o ex-governador João Dória. E no qual nós fomos obrigados a pagar aproximadamente R$100 mil. Né? Já falei várias vezes das circunstâncias desse processo, né? Relembrar que o ex-governador ele procurou penhorar a casa de um trabalhador gráfico, um operário gráfico, para conseguir o dinheiro, né? Porque ele é um homem, obviamente, muito necessitado de dinheiro, precisa arrancar o dinheiro da população pobre. Né? E nós fomos obrigados a conseguir o dinheiro para evitar que ele ele conseguisse esse objetivo aí, né, de arrancar o couro de uma pessoa que é um trabalhador, que não tem dinheiro, né, e esteve arriscado de perder a sua residência modesta em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Queria chamar a atenção de todos que o que nós estamos enfrentando aqui não é um acontecimento qualquer, né? Nem um acontecimento que diz respeito a problema de dinheiro. O que nós estamos enfrentando aqui é um problema político, e um problema político muito sério. Existe aí uma tentativa, né? E eu acho que nós vamos ter causa para entender o porquê dessa tentativa, né? Devido aos últimos acontecimentos internacionais, de silenciar todo mundo, silenciar, na realidade, as redes sociais. E, logicamente, que as pessoas que criticam e denunciam com maior agressividade são as pessoas mais atacadas. Né? O PCO, né, está sofrendo aí 4 processos, né? É sempre bom lembrar esse fato. Nós temos um processo que foi lançado aí pelo secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, que não gostou das críticas que nós fizemos a ele em função da repressão dos índios Guarani Kaiowá. É interessante isso daí. Por que é necessário calar quem denuncia a repressão? Porque nesse exato momento, no Mato Grosso do Sul, essa repressão voltou a crescer contra os índios. Nós fomos informados, inclusive, de que companheiros muito próximos do Partido da Causa Operária, né, que trabalham com os índios Guarani Kaiowá, foram ameaçados de mortes pela pistolagem do latifúndio no Mato Grosso do Sul. Né? Nós estamos, inclusive, discutindo esse problema em caráter emergencial. Nós vamos ter uma discussão com esses companheiros aqui. Provavelmente, nós vamos ter que tirar os companheiros do Estado para que eles, para evitar esse tipo de coisa. Né? A repressão lá está muito alta. Então, logicamente, você não pode denunciar essas coisas. Nós temos aí o caso que, na minha opinião, é o mais extraordinário de todos, do senhor Renato Rovai. Né? Quem tiver o tempo livre e a paciência de se dirigir a um blogzinho chamado Revista Fórum, e dela, PCO, vai ver a quantidade de acusações caluniosas que esse cidadão já fez contra o PCO, que esse órgão já fez. Tá? Acusação de roubo, espancamento de senhoras idosas, espancamento de mulheres com criança no colo. Né? Quer dizer, o PCO, não fulano, né? Filiado ao PCO. Mas o PCO teria espancado aí mulheres que estavam carregando uma criança no colo. Vocês imaginaram que partido mais maléfico que é esse PCO? Nós
na época não tivemos condição de entrar com processo para pedir aí direito de resposta nos programas do cidadão, que obviamente, né, foi um erro muito grave, porque ele agora está pedindo indenização por uma crítica que um colunista do Diário Causa Operária fez, né? Quer dizer, ele que falou tanta coisa, agora ele vem pedir dinheiro do PCO. É uma coisa absurda. E nós temos aí, né, o que eu acho que também é um caso muito atual, o caso do senhor André Leist, que é um homem ligado ao Estado de Israel. Nós estamos vendo os acontecimentos aí, né? E isso daqui é muito significativo no que diz respeito à censura. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que toda a chamada grande imprensa, ou que algumas pessoas chamam de imprensa corporativa, que nós chamamos de imprensa burguesa, golpista, direitista, ela está propagando a versão de que o que está acontecendo em Israel, vejam só vocês, é que o pobrezinho, coitadinho do Estado de Israel, está sendo atacado por perigosos terroristas. Um país e um governo tão pacífico, tão humanitário, né, e tão indefeso, tão desprotegido, está sendo atacado por terroristas. Tenho certeza que o senhor André Leist vai ser convidado aí por vários desses órgãos que só dizem a verdade para dizer as verdades sobre o que está acontecendo lá, que os palestinos são muito maus, os israelenses estão tão bons, mas, infelizmente, né, por algum motivo que ninguém sabe explicar, esses palestinos não gostam de judeu, não gostam do Estado de Israel, não gostam de nada disso, estão atacando o Estado de Israel. Quer dizer, para você poder impulsionar uma versão como essa, né, hoje em dia o pessoal chamaria de narrativa, né? Eu diria que é pura invenção, uma versão totalmente mentirosa dos acontecimentos. Para você impulsionar uma mentira desse tamanho, você precisa cercar a mentira de uma rede, né, de contenção, de silêncio. Ninguém pode desafiar isso daí. Por isso que é preciso calar as redes sociais, e dentro das redes sociais, os partidos como o PCO, que obviamente não vão fazer, nós não vamos fazer absolutamente nenhuma concessão no que diz respeito ao que está acontecendo na Palestina. É o nosso grande tema de hoje. Quer dizer, o que está em jogo é isso daí. Nós não temos como impedir que a polícia dos diversos estados do país prendam de maneira ilegal, né, e submetam a população pobre, os índios, os trabalhadores sem terra, aos piores desmandos policiais e judiciários. Não temos como impedir isso daí. Nós não estamos na Palestina. Nós não temos como ir lá e ajudar quem nos dera o Hamas a derrotar o Estado de Israel. Mas nós temos uma imprensa, nós temos uma voz, e nós podemos lutar desse ponto de vista. Nós podemos lutar para conseguir, né, tornar claro para um grande número de pessoas, tornar consciente para um grande número de pessoas o que está acontecendo tanto aqui no Brasil como lá fora. Como nós temos feito, por exemplo, com a questão da guerra na Ucrânia, né? O povo brasileiro foi bombardeado com uma campanha histórica de mentiras em relação à Rússia, em relação à Ucrânia. Ocultaram tudo, né? Quando nós aqui íamos compartilhar, né, nas redes sociais uma postagem feita pela RT russa, ela vinha acompanhada de uma mensagem importantíssima. Esses russos só mentem, acredite no governo norte-americano, né? Não dizia exatamente isso, mas dizia uma coisa muito parecida com essa. Um cinismo inacreditável. Então, o problema da imprensa, o problema da comunicação,
É um problema extraordinariamente grande, né? Se nós queremos transformar o país, o Brasil e o mundo, a nossa arma principal nesse momento é a imprensa. É a nossa possibilidade de falar aquilo que a gente pensa, né? De falar o que a gente pensa sobre a política nacional, as instituições, né? Existe um esforço muito grande para criar uma situação em que seja proibido criticar as instituições do regime político capitalista, as instituições do regime político dos exploradores, dos opressores do povo. Você não pode criticar. Você teria que elogiar, não sei direito como é que é isso daí. Criticar os desmandos, né, o que acontece com a população, a violência que a população sofre da polícia. Alguns querem mostrar que, na verdade, o grande problema no Brasil são os bandidos, eles que são o problema brasileiro. Quem que são esses bandidos? É a população pobre. População pobre que é empurrada para o crime. Nós vamos discutir esse assunto aqui hoje. Hoje nós temos vários assuntos aqui altamente polêmicos. Então, o problema-chave da nossa luta é a imprensa. Por isso o PCO é o partido de esquerda com a maior variedade de órgãos de imprensa no Brasil e um dos maiores do mundo. Nós temos jornal impresso, semanal, nós temos um jornal revista, não poderíamos dizer assim, que é o dossiê Causa Operária, onde nós fazemos uma análise mais aprofundada, baseada em dados. Nós temos a revista Textos, nós temos o Diário Causa Operária, que é o único jornal diário da esquerda, né, existente, de verdade, né, é um jornal de verdade. Quem conhece sabe disso daí. Nós temos a Causa Operária TV, a Rádio Causa Operária, quer dizer, nós temos várias revistas temáticas sobre negros, mulheres, juventude, sindical, etc. e tal. Quer dizer, a nossa imprensa, ela chega a ter mais de 30 órgãos diferentes. Para um partido do nosso tamanho, é uma realização gigantesca. Então, um dos grandes problemas dessa imprensa, porque os problemas da imprensa são muitos, né? Aquelas pessoas que já tentaram estabelecer aí uma atividade de imprensa sabem disso. Você lançar um órgão de imprensa desse, sem dinheiro, sem capital. Uma coisa é você lançar um órgão de imprensa tendo capital, né? O banco vai lá, te empresta, né, alguns milhões, você funda um negócio, sei lá. Essa é uma coisa. Sem capital, é muito difícil. Você vai ter que fazer um esforço muito grande. Você tem que encontrar meios de financiamento, você tem que vender o material, você tem que vender assinaturas, você tem que fazer propaganda, você tem que, no caso da Causa Operária TV, nós temos uma facilidade e uma dificuldade, que são os assinantes, né, dos nossos canais no YouTube. É uma coisa imensa. Você tem que montar equipes de redatores, você tem que distribuir o material, quer dizer, todo um trabalho. Agora, o maior desafio que nós estamos enfrentando nesse momento é a censura. Não é uma censura, é uma censura confusa, né? Por exemplo, o Estado Nacional censura ocasionalmente, digamos assim, né? Nós tivemos aí todas as nossas redes sociais caçadas durante quase um ano pelo senhor Alexandre de Moraes. Obviamente que isso aí é censura. Não houve protesto de ninguém. A esquerda se calou, todo mundo se calou. A maioria se calou, né? Eles acham que há determinadas coisas que vale a pena você apoiar a censura. Eventualmente aparece aí alguma censura. Nas redes sociais, há censura, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode analisar as redes sociais do PCO e pode ver que há coisas muito menos significativas do que a nossa imprensa que tem uma difusão,
né, em determinados órgãos, por exemplo, o YouTube, do que a nossa imprensa. Uma difusão muito superior. Né? Nós ficamos aí, antes do Alexandre de Moraes derrubar a nossa rede social, nós ficamos aí mais de um ano para passar dos 90 mil inscritos para 100 mil inscritos. Sendo que os 90 nós havíamos conseguido em menos de um ano anteriormente. Quer dizer, há o bloqueio das redes sociais, há a censura estatal e há, né, a maneira mais insidiosa de todas de censurar os órgãos de imprensa são os famosos processos por injúria, calúnia e difamação. Né? Segundo muita gente tentou nos ensinar aqui, né? Tem muito professor de política no país, tentaram nos ensinar o seguinte: a liberdade de expressão não pode ser absoluta. Aí nós falamos, se a liberdade de expressão não é absoluta, o que vai acontecer é que ela simplesmente não vai deixar de existir. Então, se você tem uma lei, né, que permite a um juiz dar 30, 40, 50 mil reais para um cidadão porque ele se sentiu ofendido por um órgão de imprensa, isso obviamente é um privilégio. Se você tem uma lei como essa, é difícil. Porque o que é exatamente uma injúria? Né? Quando você está discutindo, você fala, fulano é um inimigo da democracia. Isso é uma injúria ou não? Aí fulano aparece no tribunal e fala assim, eu sempre fui um grande democrata. Está aqui as minhas declarações a favor da democracia, sei lá que coisa. Aí você fala, fulano é um fascista, você está se referindo às posições políticas dele. No caso desse André Leist, né, ele se ofendeu porque ele apoia o Estado de Israel foi comparado com o nazismo. Então, com essas leis, né, na medida em que elas sejam usadas sistematicamente, e elas são usadas sistematicamente, você não pode ter uma imprensa livre no país. Então, a campanha que nós estamos fazendo, né, não é apenas para recuperar os 100 mil reais, né, que nós perdemos aí para o senhor João Dória, homem do povo, né, benfeitor do povo. A campanha que nós estamos fazendo, ela vai além disso daí. Embora, né, como eu disse, os 100 mil reais são fundamentais. Nós queremos, né, transformar isso daqui numa campanha política. Tá? Até o momento, nós, inclusive, queria colocar uma coisa que é importante. Até o momento, nós fizemos a campanha principalmente por meio da imprensa. Né? Mas, a partir de agora, nós vamos fazer uma reunião da direção do partido hoje, nós vamos discutir e transformar isso aqui numa campanha junto a todos os filiados, simpatizantes e tal, mobilizar o pessoal para a campanha. Né? Não fazer apenas uma campanha por meio da imprensa, fazer uma campanha de mobilização. Nós queremos conseguir o maior número possível de contribuições. O que nós conseguimos até agora é importante, mas é muito insuficiente. É natural, porque você fala que a pessoa está lá no seu dia a dia, não faz o negócio na hora e tal, deixa para depois, acaba esquecendo e o negócio não anda. Né? Nós conseguimos até agora 1/4 da quantia necessária para pagar isso daí e cerca de 400 contribuições, que é um número razoável, mas nós precisamos de muito mais do que isso daí. Né? Isso significa que nós estamos apenas no começo da campanha. Nós vamos entrar em contato, os companheiros podem esperar isso daí, né? Vamos entrar em contato com todo mundo, vamos procurar mobilizar todo mundo para a campanha, para contribuir e para conseguir contribuições. Né? Para nós é tão importante a quantia que nós estamos conseguindo quanto a quantidade de pessoas que vão contribuir. Tá? Então, nós vamos, a partir de agora, nós vamos entrar numa nova etapa dessa campanha. Então, eu queria chamar todos os que estão nos assistindo nesse momento, né,
a contribuir, defender, né, isso que é a principal arma da classe trabalhadora brasileira, né, da luta contra o imperialismo, que é a imprensa revolucionária, a imprensa socialista e revolucionária. Aí alguém pode se perguntar, mas por que a principal arma? Não tem um monte de gente aí que fala, 247 e outros órgãos, o PT, papapá? Sim, há muita imprensa, mas nenhuma delas tem o nível de clareza e determinação que tem a imprensa revolucionária do PCO. Não há, qualquer pessoa pode comparar isso daí. A firmeza dos princípios políticos, a clareza do programa e tudo mais. Né? Então, é preciso defender isso daí. Nós não estamos pedindo nesse momento, futuramente, provavelmente nós vamos pedir uma contribuição para melhorar a nossa imprensa, que sempre é necessário. Tá? O que nós estamos pedindo aqui é uma contribuição que seja uma campanha em defesa da existência dessa imprensa. Queria chamar a atenção dos companheiros para que contribuíssem diretamente na campanha. Não adianta, para o efeito dessa campanha aqui, mandar, por exemplo, um super chat, um super sticker, tal, um comentário no programa, né? O ideal é contribuir pelo Pix, que está aí na rede, pix@dco.org.br, ou pela vaquinha, se você não tiver em condições de dar um Pix, se você quiser pagar com boleto, com cartão de crédito, com cartão de débito e outras coisas. Né? Contribuam. Né? Nós estamos fazendo um apelo generalizado a que as pessoas contribuam. Se você puder contribuir muito, contribua muito. Né? Nós ficamos muito agradecidos. Se você não puder contribuir muito, contribua pouco, mas contribua, porque a sua contribuição, por menor que seja, é muito importante. Né? Nós estamos aqui, companheiros, atravessando um momento difícil da situação política brasileira e internacional. Né? O conflito, né, fundamental do mundo de hoje tende a se acirrar. No Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que até os mais beatos defensores do governo Lula, aqueles que acham que tudo está sempre maravilhoso, já perceberam que a coisa não está boa. Né? Que é problema explodindo de tudo quanto é lado e tal. Nessa luta, né, vai chegar um momento em que um monte de gente vai enfiar a viola no saco. Uma parte do pessoal que jura que hoje em dia por São Lula vai começar a atacar o PT desesperadoramente. E na hora de defender, né, os direitos da população, a principal força de defesa, como já aconteceu no passado, vai ser o PCO e a sua imprensa. Então, companheiros, contribuam, defendam essa imprensa. Né? Nós não recebemos, aqui eu vi um comentário do companheiro, né? Nós não recebemos dinheiro de ONGs, né? O Pix do Jorge Soros não cai na conta do PCO, do DCO. O Pix da CIA também não cai aqui. Né? Nós não temos dinheiro do governo, não temos nada. Nós temos dinheiro que as pessoas que nos apoiam ou que acham que a nossa atividade tem um papel positivo a cumprir na vida política nacional e internacional, contribuem. Então, companheiros, se você está assistindo aí agora, estou vendo que nós temos 1.038 pessoas, contribua. Se você puder contribuir bastante, contribua. Se você falar, só posso contribuir um pouquinho, contribua um pouquinho, mas contribua. Né? Vamos ver se a gente consegue, hoje, aumentar já substancialmente, pelo menos, o número de pessoas que estão contribuindo com a nossa campanha, que é uma coisa fundamental.